rodas. O aspecto e a natureza das rodas lembravam o berílio, e os 4 eram muito semelhantes. Parecia que uma roda estava dentro da outra. É interessante os irmãos entenderem que a primeira roda que Ezequiel está vendo é a roda do zodíaco. Mas, Daniela, o que são as outras rodas? Como ele fala, parecia que uma roda estava dentro da outra, lá no versículo 16 de Ezequiel 1. Aqui, irmãos, eu penso que tem a ver também com as demais dimensões, os demais céus, irmãos, porque dentro do corpo do Criador, Enoque viu os 10 céus, né? E o último céu que ele viu provavelmente estava fora do cubo do Criador, que é onde está o Aeon, não o tempo, a eternidade, o trono do nosso Criador. E eu vou ler para os irmãos aqui, no livro de Enoque, que fala assim, irmãos. Deixa eu achar aqui para os irmãos, lá no capítulo 19, sem ser da versão etíope. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Fala assim. Eu vou ler a partir do 6º céu, irmãos, porque Enoque ele viu o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, até o 10º céu. Mas para não ficar muito grande esse vídeo, apesar de eu estar olhando aqui que já está grande, mas eu vou ler aqui a partir do 6º céu, mas depois os irmãos busquem o conhecimento sobre os 10 céus, né, as 10 dimensões que foram mostradas para Enoque. E diz assim: e então aqueles homens, os anjos, né, no caso, tomaram-me e me puseram no 6º céu. E lá vi 7 grupos de anjos, muito brilhantes e gloriosos, e suas faces brilhavam mais que o sol resplandecendo, e não havia diferenças em suas faces, comportamento ou maneira de vestir-se. E eles fazem as ordens e aprendem o movimento das estrelas, a alteração da lua, a revolução do sol e o bom governo do mundo. E quando eles veem coisas ruins, fazem os mandamentos e dão instruções e cânticos doces e altos, e todos são cânticos de louvor. Esses são os arcanjos que estão acima dos anjos, e eles avaliam toda a vida no céu e na terra. E os anjos que estão designados para as estações do ano, os anjos que cuidam dos rios e dos mares, e os que cuidam dos frutos da terra, e os que cuidam de toda a vegetação, dando comida para todos, e os anjos que anotam todas as almas dos homens, e todos os seus feitos e todas as suas vidas diante da face do Senhor. Em meio deles estão 6 querubins e com 6 asas, continuamente com uma voz cantante, e não é possível descrever seus cânticos e seu júbilo diante do Senhor dos exércitos de anjos, aos pés do Senhor. Como eu disse, o cubo do Criador é o estrado onde o Eterno repousa os seus pés. E isso também está, se eu não me engano, no livro de Isaías, irmãos. E seu júbilo diante do Senhor, dos exércitos de anjos, aos pés do Senhor. E aqueles 2 homens levaram-me até o 7º céu, e lá vi uma grande luz, e as flamejantes hostes, mais uma vez, irmãos, as hostes, os exércitos, os guerreiros celestiais do Eterno. São incontáveis, são muitos, inúmeros. As flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas e dominações, ordens e governos, querubins e serafins, tronos e alguns de muitos olhos. Aqui está falando da categoria dos anjos, dos ofanins, os tronos, né, os responsáveis por guardar o trono do Criador, abaixo do firmamento, né. 9 regimentos, as estações de luz. Aí aqui Enoque fala que ele teve medo e começou a tremer com grande terror, e aqueles homens tomaram-me e conduziram-me e me disseram: tem coragem, Enoque, não temas. E mostraram-me o Senhor ao longe, irmãos, é importante entender, ao longe, sentado em seu trono muito alto. O Senhor não estava no 7º céu, mas Enoque, a partir deixa eu ler aqui de novo. A partir do 7º céu, ele conseguiu avistar o Criador. De longe, ao longe, sentado em seu trono muito alto. Pois o que haverá no 10º céu, se o Eterno ali habita, né? Aí continuando. No 10º céu está o Eterno,
o Criador. Aí lá no versículo 4, e todas as hostes celestes viriam e ficariam nos 10 graus de acordo com sua posição e se curvariam ao Senhor dos exércitos de anjos e novamente voltariam aos seus lugares em alegria e felicidade, entoando cânticos na luz, ilimitada com vozes suaves, servindo-o com glória. Aí eu quero ler aqui para os irmãos lá no versículo 7 do livro de Enoque, no capítulo 21, sem ser a versão etíope, ele diz assim: eu vi o 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Mazulot, o que muda as estações, a seca, a umidade, e os 12 signos do zodíaco que estão acima do 7º céu. E eu vi o 9º céu, que é chamado em hebraico, que eu não vou saber pronunciar, Kushavim, onde estão as casas celestes dos 12 signos do zodíaco, porque as casas celestes são os 12 salões maiores e se eu não me engano, irmãos, os 36 salões menores, né? Ao todo, 48 salões celestiais do Eterno. E fala que acima do zodíaco estão as casas celestes dos 12 signos do zodíaco. Olha que lindo, irmãos. Olha que revelação tremenda para vocês terem mais uma vez a confirmação de que quando vocês ouvirem falando de astronomia, de zodíaco, de signo, de casa celeste, de dimensões, isso não é algo satânico. Isso, irmãos, é a mensagem do nosso Pai Celestial. E nós temos que alegrar com isso, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo da revelação, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo da revelação, das revelações do Eterno. Então aqui essas rodas também, uma das rodas que o sacerdote Ezequiel viu, está falando do zodíaco, dos 4 signos: Aquário, Leão, Touro, Escorpião, que é a águia. E as outras rodas que ele viu aqui, no versículo 16, parecia que uma roda estava dentro da outra. Eu penso que está falando das outras dimensões, do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, do 10º céu. E fala assim, irmãos, quando os seres avançavam, as rodas se deslocavam também. E ao se erguerem acima da terra, também as rodas se elevavam para onde quer que o seu espírito se deslocasse. Era acompanhado pelas rodas, e as rodas se elevavam junto com os seres, porque nelas pareciam estar seu espírito. Quando eles andavam, as rodas iam junto, e quando se detiam-se também as rodas. E ao se levarem da terra, o mesmo faziam as rodas, porque nelas parecia estar o espírito dos seres. Acima de suas cabeças havia algo que se assemelhava a um firmamento, irmãos. Porque estes 4 seres, estes 4 generais, comandantes celestiais do Eterno, eles estão abaixo do firmamento. Porque acima do firmamento de cristal ou quartzo está o trono do nosso Criador. É fora do cubo, é no Aion, no não-tempo. Acima de suas cabeças havia algo que se assemelhava a um firmamento resplandecente como um reflexo de luz sobre gelo e que se estendia sobre todas elas. E debaixo do firmamento estavam as suas asas que se tocavam entre si. Cada um tinha 2 asas que lhes cobriam os corpos dos 2 lados. E quando avançavam, eu ouvi o ruído de suas asas como se fora o rolar de águas caudulosas, como se fora a voz do Todo-Poderoso, nosso Criador, irmãos. Olha que lindo, um ruído de tumulto, como provocado por um exército em marcha. Oh, irmãos, para que vocês têm medo, irmãos? O nosso Pai é soberano, Ele é poderoso, Ele é a autoridade maior. Olha que linda a voz do Todo-Poderoso, provocado por um exército em marcha.
Ele é o Senhor de todos os exércitos de anjos, e todos têm de se submeter à voz do Todo-Poderoso. A voz do Todo-Poderoso, do nosso Pai Celestial, é soberana, irmãos. Que a gente venha ter coragem, como os anjos falaram para Enoque, coragem, Enoque. Quando paravam, baixavam suas asas. Também, ao se ouvir uma voz no firmamento, acima de suas cabeças, paravam e baixavam suas asas. Olha só o temor destes seres, destes generais, destes comandantes de tropas, de exércitos, de guerreiros celestiais. Quando eles ouviam a voz do Eterno, a voz do Senhor dos exércitos de anjos, que está acima do firmamento, a voz suprema daquele que nos deu a vida, daquele que nos deu a existência, o conhecimento das coisas, a vida. Quando eles ouviam a voz do Todo-Poderoso, olha que interessante, irmãos. Também ao se ouvir uma voz no firmamento, acima de suas cabeças, paravam e baixavam suas asas. Você tem se prostrado na presença do seu Criador? Estes anjos, eles baixavam suas asas. Isso é temor e tremor, irmãos. É o que está faltando nessa geração hoje. Temor ao Criador. Vou ler de novo. Também ao se ouvir uma voz no firmamento, acima de suas cabeças, paravam e baixavam suas asas. E sobre o firmamento, acima de suas cabeças, havia algo que parecia ser um trono, com o resplendor de uma pedra de safira. E sobre o que parecia ser um trono, percebia-se algo como se fora a imagem de um homem. Você ainda tem dúvidas de que Jesus, Yeshua, Yehoshua, é o próprio Deus, é o Pai Celestial, é o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é a imagem do nosso Criador, do Deus vivo de Israel, irmãos. Vou ler de novo. Pude ser um trono, percebia-se algo como se fora a imagem de um homem. Aqui mais uma vez, irmãos, mostra que a Terra não tem nada a ver com um globo terrestre, com uma bola, como a NASA tem enganado gerações com o pai da mentira. A Terra, ela é plana, ela é estacionária, ela possui um norte, um centro, ela tem o firmamento, e acima do firmamento está o trono do nosso Criador. Então, quem lê a Bíblia com atenção sabe que a Terra em forma de bola, planetas, que o homem foi à Lua, isso tudo vem do pai da mentira. Por isso que quem lê a Bíblia, quem tem conhecimento bíblico, quem crê na mensagem que o Eterno está passando de fato, é liberto do pai, dos enganos do pai da mentira. Continuando, irmãos. Pude vislumbrar algo como a cor de âmbar, com fogo refundindo ao seu redor. Porque o nosso Criador, irmãos, ele é fogo consumidor. Ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça. E é isso que muitas igrejas não estão pregando. Por isso que Yehoshua disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. É necessário arrependimento, irmãos. Para ter acesso à graça, é necessário arrependimento, mudança de vida. Ao redor de seu dorso, para cima e para baixo, resplandeciam luzes como fogos a queimar.
tinham a aparência do arco do eterno, mas para alguns entenderem melhor, o arco-íris, que na verdade não tem nada com íris, com deusa pagã, é o arco do eterno. Tinha a aparência do arco do eterno, que surge entre as nuvens em um dia de chuva. Assim era o reflexo ao seu redor. Pareceu-me ser esta a aparência, a imagem da glória do Eterno. E Yehoshua Mashiach é a imagem da glória do Eterno. Vou repetir, Jesus é a imagem da glória do Eterno. Quando a vi, caí prostrado sobre a terra e ouvi uma voz que me falava. Então, irmãos, se vocês lerem este versículo com calma, pedindo ao Espírito Santo o dom da revelação, vocês vão chorar de emoção, porque o que está sendo ensinado aqui para nós é algo muito grandioso, irmãos. Isso aqui é alimento sólido, é maná do Pai Celestial para nós. Traz um conhecimento, um entendimento gigantesco. E o verdadeiro modelo do mundo em que vivemos, que é defendido nesse canal, se encaixa perfeitamente com as Sagradas Escrituras. Desta forma, a gente tem a melhor compreensão. Agora o modelo que a NASA, que o pai da mentira, tenta repassar para as pessoas, não se encaixa na palavra do Senhor. E o que não se encaixa na palavra do Senhor, isso sim deve ser rejeitado. Vocês viram que na palavra do Senhor fala sim do zodíaco, das constelações, do evangelho no firmamento, irmãos. Os 4 anjos responsáveis pela roda do zodíaco, por segurar, por proteger o firmamento para que nada venha de alguma maneira atingir o trono do Criador. Não que o Criador precise necessariamente dos anjos para protegê-lo, mas o Criador, por sua misericórdia, nos permite servi-lo, e isso é uma grande honra, poder ser útil ao Pai Celestial. E Ele nos permite ser útil não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama, para que a gente possa se sentir honrados, valorizados. Nosso Pai Celestial é um Deus de amor, irmãos. Ele nos ama de fato. Mas também não podemos nos esquecer que Ele é um Deus justo. E a palavra do Senhor fala: Santo, Santo, Santo. É isso que o Eterno quer de nós, santidade. E Ele mesmo disse que sem santidade ninguém verá ao Senhor dos exércitos de anjos. E nós conseguimos a santidade por meio de Yehoshua, obedecendo a palavra de Yehoshua, pois Ele disse que é necessário obedecê-lo, irmãos. Aquele que diz conhecer a Yeshua, mas não anda como Ele andou, não faz as obras que Ele fez, é mentiroso. É o servo mau, é a árvore que não produziu bons frutos, a árvore que será cortada e lançada ao fogo consumidor, para que seja destruída para sempre. Busquemos hoje, irmãos, arrependimento, santidade e fé, irmãos. Fé no Senhor Jesus, fé em Yehoshua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Irmãos, espero que vocês tenham entendido, que possamos aceitar a mensagem do Eterno, crer na mensagem do Eterno, pois estamos vivendo o tempo do Apocalipse, o tempo das revelações do nosso Pai Celestial. Irmãos, fiquem na paz, que Yehoshua Mashiach os abençoe.